Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast O Meu, os Seus e os Nossos Direitos, temporada Mulheres que Inspiram. Hoje é uma série dedicada a compartilhar histórias reais de mulheres que equilibram a vida pessoal e profissional com muita força e segurança. O nosso objetivo é inspirar você a encontrar a sua força e seguir em frente. Hoje temos a honra de receber uma mulher forte e inspiradora, com muita coragem e determinação. Construiu uma história única. Ela é mãe exemplar, ex-vereadora, ex-funcionária pública de carreira. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória e os desafios que ela enfrentou para chegar até aqui. Marise Marli Silva, natural de São Caetano do Sul, 58 anos, filha de Irineu da Silva e Ilza Marli Pedrosa Silva, residente em Luiz Antônio há 52 anos. Tem uma irmã, a Denise, 3 sobrinhos, é esposa, é mãe e avó. Foi funcionária pública por 35 anos, é formada em pedagogia e pós-graduação em direito educacional e coordenação pedagógica. E não podemos esquecer, tem 2 filhas, a Lívia e a Melissa. Marise, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que você se sentisse em casa, pudesse compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Apesar de ter nascido em São Caetano, os meus pais são daqui, né? São naturais de Luiz Antônio, tanto meu pai quanto a minha mãe são de família daqui, que depois foram para São Paulo, né? E fixaram residência em São Caetano, mas os pais da minha mãe ficaram aqui. Meu avô foi o primeiro prefeito da cidade. Que legal. Então tenho na veia um pouco da política, apesar de não gostar muito, né? Não gostava de política de jeito nenhum, mas quando a gente vê a verdadeira política e a gente passa a entender que todos nós somos seres políticos, né? E aí, com 6 anos de idade, eu vim morar. Nós passamos por São Simão, minha irmã nasceu em São Simão, e com 6 anos nós viemos morar aqui em Luiz Antônio. Meu pai veio para cá, na época não tinha concurso para a prefeitura, era o seu Darcy prefeito, e o meu pai veio para trabalhar na prefeitura. E foi assim, e daí, de lá para cá, com 6 anos de idade, a minha vida foi em Luiz Antônio, aonde me casei, tive as minhas filhas, né? Hoje quem vê a minha vida fala, nossa, né? Que vida boa que ela tem e tudo mais. É aquele velho jargão, é que só vem as pingas que a gente toma, mas os tombos não, né? Ninguém vê, né, Marise? Mas não foi assim. Eu vim de uma família muito simples, né? Não tinha. A gente ganhava roupa para usar, não tinha essa história de comprar. A minha avó era costureira, também fazia algumas coisas para nós, né? Mas nós viemos de uma vida simples. Meu pai foi uma pessoa que batalhou muito. Teve uma época que ele trabalhava 3 períodos. Né? Ele trabalhava na prefeitura, de manhã numa fazenda, porque ele conseguiu se formar contador depois de bem mais velho. Nós já éramos nascidas em São Simão, na escola de comércio. E como ele era um autodidata, a escola, assim que ele se formou, o convidou para ser professor. Então, muitos daqui de Luiz Antônio passaram por ele como professor, não é? E daí, assim, a minha vida foi muito simples, sempre aqui em Luiz Antônio, e com muita dificuldade eu consegui me formar depois de casada, que eu fui estudar. Em 2000 que eu me formei em pedagogia, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade, na época era muito caro. Então, a única coisa que meu pai pôde oferecer era um transporte para levar a gente até São Simão, que ele fazia um transporte de alunos daqui para estudar na escola de comércio em São Simão, que era a Zusa. A opção que tinha que era também, a opção, né? Marise? Então, eu não fiz o colegial, eu fiz uma escola, eu fiz técnico em contabilidade, que já era profissionalizante, como 2º grau. E meu pai levava muitos alunos daqui, muitos fizeram contabilidade que meu pai levava. Então, era o que podia na época, né? Ele dar para a gente de estudos. Depois me casei, tive minhas filhas,
Meu ex-marido tinha um restaurante, trabalhei muito na cozinha, muito mesmo. Quem me conheceu daquela época, né, sabe o quanto eu trabalhei na cozinha e me dediquei. Infelizmente, acabou não dando certo o meu casamento, né? Nós nos divorciamos e depois de um bom tempo, pouco mais de 15 anos, entrou o Cláudio na minha vida, que eu falo que foi um presente de Deus, né? Que Deus colocou. Com 50 anos, o Cláudio apareceu. Quando você cinquentou, ganhou um presente dos exatamente. céus. E aí depois vieram, né, as minhas filhas, que não foi fácil criar 2 adolescentes, sendo divorciada. Com quanto tempo de casamento, Marise? 12 você anos. se divorciou? 12 anos. Qual que era a idade das meninas? Elas tinham na faixa de 8 anos, 10 anos. Bem naquela fase gostosa da adolescência, né? A hora que vai ficar bom. E assim, é bem aquela história, né? Se dá certo, todo mundo que ajudou. Se deu errado, a culpa é da mãe. Foi a Marise, né? Não é? Então não foi fácil. Até elas falam assim, né? As meninas, que elas falam que eu era um sargentão, que eu era muito brava. E eu concordo. Às vezes, em alguns pontos, eu dei uma exagerada. Mas era a maneira como eu achava que era certo na época, né? Depois a gente vai amadurecendo, é claro que a gente vai mudando e a gente vai vendo, né? Que a gente exagerou em alguns pontos, mas... Era o que tinha para aquele momento, né, Marise? Mas eu não posso, assim, deixar de falar que eu tive muito apoio da minha família. Meus pais, assim, me ajudaram demais da conta. Minha irmã também. Então, né? você pôde contar nesse momento meu cunhado, de dificuldade com uma rede de apoio. Sim, com certeza. Eles me apoiaram. Eu sei que nem todo mundo tem essa rede, normalmente. Mas eles, assim, me apoiaram em tudo. E eu não posso também deixar de dizer que a igreja fez muita diferença na minha vida, né? Eu comecei a cantar na igreja com 9 anos de idade. E eu falo que do tempo de quando eu nasci, eu comecei com 9 anos a cantar na igreja. Eu parei quando casei, né? E fiquei durante os 12 anos de casada que eu fiquei sem cantar na igreja. Então, eu tenho mais de 40 anos que eu canto na igreja. Porque quando as meninas entraram na catequese, eu falei, não, agora está na hora de eu voltar e, né, colocar em prática o dom que Deus me deu, exatamente. Né, a serviço dele. E voltei a cantar e estou até hoje. Enquanto ele permitir, eu vou continuar. Que eu amo demais fazer isso, que é cantar na igreja. É um momento que é só seu, né? Meu. É único. E assim, a minha vida é essa, né? Assim, nesse meio tempo, me candidatei e conheci um projeto que me levou a entrar na política. E com que idade foi isso, Marise? Foi agora, né? 4 anos atrás. Mas antes disso, você não havia tido nenhum tipo de contato com a política? Só lá atrás, quando o seu pai... Meu avô. Quando meu avô o seu avô, na verdade, meu né? Avô. Meu pai também chegou a entrar, mas não foi nada muito assim, né? Mas meu pai mais trabalhou pelo município mesmo em muitas coisas aqui. Mas né? não com um cargo, não efetivamente com um cargo político tudo voluntário, ligado. Tudo voluntário. Sim, né? Entendi. Aí, na política, eu entrei assim, eu tinha aquela intenção, pensava, falava, mas não, esse jeito da política, nossa, eu não gosto de política. Mas todos nós somos seres políticos, né? Nós usamos da política dentro da nossa casa. Nós somos da sociedade, família, né? Na nossa sociedade. Exato. Então, não tem como. E aí, quando eu descobri um grupo onde eu podia me apoiar e que me ajudasse a entrar nesse meio político, aí eu falei, bom, agora é o momento. Então, eu coloquei o meu nome para apreciação e aí fui eleita. Não esperava ser eleita, mas fui e busquei fazer um trabalho para o bem comum, que esse é o objetivo do projeto que eu faço parte, né? Inclusive, eu tenho um grupo onde a gente já está se reunindo, buscando fazer um trabalho de conscientização das pessoas, da importância que nós temos dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa família social, né? O nosso papel social. Às vezes a gente quer muita mudança, né? Nossa, precisa mudar o cenário político. Na minha casa, meu marido precisa mudar, meus filhos precisam mudar, todo mundo precisa mudar. Mas e eu? Eu preciso mudar primeiro.
Então, se eu quero que a mudança aconteça, ela tem que começar por mim. Então, se eu não mudo, às vezes a gente tem umas manias. E principalmente a gente vai ficando mais velho, eu já estou com 58 anos. E a gente vai falando assim, nossa, peguei umas manias, mas a gente, não vou mudar. Não, né? Aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Jamais, né? A gente não não pode se permitir assim. A gente vive num eterno aprendizado. Exato. E a gente aprende com as crianças, com os jovens, com os mais velhos principalmente, né? Então, a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Entender o cenário, né? Para a gente poder viver participar melhor também, com certeza. Dessa realidade, porque a vida ela vai mudando. A Marise de agora não é a Marise que completou 35 anos no serviço público, né, Marise? Porque você é uma servidora pública de carreira, se aposentou aí nos últimos 4 anos, né? Você estava no seu pleito eleitoral ainda, quando saiu a sua aposentadoria aí, né? A tão esperada. E fala pra gente um pouquinho desse pedaço aí, dessa trajetória profissional sua. O que levou você a entrar no serviço público? Olha, aos 18 anos, a Beni até que gosta de contar muito essa história, que ela me chamou pelo muro da casa dela, que ela era vizinha da minha mãe. Olha, eu preciso dessa moça aí para trabalhar comigo. E na época, né, não precisava ter formação dentro da área. Vocês imaginam, eu com 18 a 40 anos atrás? Eu estava nascendo, Marise. Eu tô comemorando 40 esse ano. Então, eu vou comemorar o ano inteiro os 40 anos. Depois a gente esquece as comemorações. Vocês imaginam o tamanho de Luiz Antônio, né? Eu até quando vim pra cá com 6 anos, Luiz Antônio tinha 400 habitantes, né? Poucas ruas com asfalto, não tinha nada só aqui. Tinha o centro, Foi em né, 1972, gente, que eu vim pra cá. Então, é muito tempo, né? E aí, eu comecei a trabalhar como assim... como eles falam hoje, não é um auxiliar, né? Cuidando, dando aula para as crianças. Eu dei aula no Jardim 1, que falava na época, né? No início ali, né? Na recepção das crianças lá na alfabetização. E eu trabalhei muito junto com a Benê na formação da educação do município. Eu não gosto de falar assim, é que a gente não fica divulgando. São coisas que acontecem na vida e oportunidades que a gente tem e que, assim, eu me agarrei a elas. Na verdade, o meu sonho era ser secretária executiva. Falar inglês, né? Ser bilíngue e tal. Mas era uma jeito, boa profissão, né? Se meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade, que dirá um curso de inglês. E na época, né, a gente não tinha mesmo condições. O meu primeiro trabalho, inclusive, foi na Fazenda América. Eu trabalhei no escritório e lá eu trabalhei 1 ano sem receber, porque meu pai falou, eu quero que ela aprenda. Para ela aprender. Então, sem receber, não. Eu ganhava um dinheirinho lá, mas era sem registro, porque eu não sabia nada. Então, meu pai, que trabalhava junto, que trabalhava lá, ele foi me ensinando tudo, né? A fazer gráficos, a controlar tudo que tinha lá, a fazer pagamento, a fazer os pagamentos e tudo mais. Porque depois que eu fui me formar, né, em contadora. E aí, com isso, aí a Benê me chamou, eu saí da fazenda, a Benê me chamou para trabalhar e eu comecei na prefeitura. Então, eu comecei muito jovem na prefeitura. Por isso que eu tenho 35 anos de serviço público. Eu comecei muito jovem mesmo. E aí dei aula, Fundação Educar. Hoje, quem que lembra disso? Né? Então, aí dei aula na educação infantil. Quando abriu o prezinho aqui, que funcionava na creche Áurea, éramos eu, a Maria Isabel e a Lourdes Rosati, né? Nós 3 éramos as professoras. Elas faziam magistério e eu ainda não fazia. Comecei a fazer, depois parei, não deu certo. E aí saiu o concurso na prefeitura, eu prestei para secretária de escola, passei. Foi realizar o sonho, Marise. Você queria ser secretária executiva bilíngue? Pois é. Não deu isso, vamos aquilo que dá. E aí, quando abriu a primeira escola de ensino fundamental aqui, que foi a Roberto Branho, eu estava junto com a Benê, ajudamos, a gente na época datilografava, né? Não podia ter erro, não tinha máquina que corrigia, regimento interno, toda a documentação para levar para São Paulo. Então eu fui me inteirando muito dessa área da educação.
uma vez uma supervisora disse assim para mim, nossa, por que você não faz uma pedagogia para você? Porque uma oportunidade que surja na sua vida, você tem você é habilitada, porque capacidade você tem, você sabe muito. Você já executa, só não tem o título. Exatamente. Então eu falei, acho que é uma oportunidade. Na época eu ainda estava casada e foi um pouco difícil eu estudar, foi uma luta, mas que foi vencida, que consegui me formar em 2000, bem recente, né? Eu consegui fazer pedagogia, depois fiz algumas pós, e aí fui aplicando tudo isso dentro do meu trabalho na educação. O que eu vejo hoje é que o funcionalismo público ele não é valorizado como deveria. Por exemplo, eu me capacitei dentro da área da educação, mas isso não, assim, vamos dizer... Não teve um reconhecimento. Não teve reconhecimento financeiro nenhum, né? Claro que eu tive oportunidades de gestão, mas e as outras pessoas que não têm? Eu tive essa oportunidade, né? Então, eu já fui gestora, já fui diretora, já fui coordenadora, já fui vice-diretora de várias escolas daqui. Tive essa oportunidade, mas nem todo mundo tem. Então, por exemplo, como funcionário, eu estou falando, o professor tem plano de carreira, ele tem lá os benefícios deles, que ainda não é muito, né? Que deveriam ser mais. Mas nós, enquanto funcionários, nós não temos nenhum incentivo para nos capacitarmos mais. Se tornar melhor a cada dia, exatamente, né? E melhorar naquilo que a gente prestou o concurso para fazer, né? Eu me capacitei dentro da área da educação e mesmo sendo secretária, tudo isso me ajudou muito, né? Porque tudo o que a gente faz, todo o conhecimento que a gente agrega é ótimo para o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, em todas as áreas. E para a gente mesmo, né? Não você se sente capaz, você se sente bem até. Exatamente. Então, em qualquer que seja a área que você atua dentro de uma função pública, você se capacitar é conhecimento e crescimento para você. Então, eu penso que isso é muito importante. Independente de eu ter sido valorizado ou não, eu quis isso para mim. E serviu para você em outras oportunidades. Sim, você pôde aplicar esse conhecimento. Com certeza. Então, é assim, eu acho que o funcionalismo hoje ele precisava ser mais valorizado para poder devolver que eu sei que tem muitos funcionários excelentes, muitas pessoas que são boas mesmo, mas que estão desanimadas, né? Por falta de reconhecimento, né? Você vê, porque a nossa aposentadoria é mínima. É uma aposentadoria. Hoje, com esse novo plano de aposentadoria, praticamente quase ninguém vai conseguir aposentar. E se aposentar, vai aposentar com salário... E com uma idade já bastante avançada também, né? Eu aposentei nova, porque como estava nessa mudança, eu entrei com a minha aposentadoria com 48 anos, eu já tinha 35 anos de trabalho. E aí você ainda acabou entrando numa regra de transição que te favoreceu. Me favoreceu, mas o salário baixo, né? Na minha aposentadoria... Favoreceu só no tempo, né? Ali, naquele momento, você já tem a oportunidade de falar, eu posso me aposentar, mas financeiramente... Mas financeiramente... acaba não compensando, né? O valor é mas baixo. Assim, a gente vai se adequando àquilo que a vida nos apresenta. E aí, então, depois de tudo isso, você esteve lá, vereadora. E como que foi isso, Marise, para você? Porque você falou já aqui pra gente um pouquinho, né? O que te levou a entrar, que foi esse projeto, que você enxergou essa possibilidade, um lugar que você poderia ter voz e poderia ajudar a população. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como que você enxerga a importância da representatividade feminina na política? Olha, ele é essencial. Aqui eu não quero fazer uma crítica aos homens, tá? Eles que me perdoem. Mas nós, mulheres, temos uma visão completamente diferente dos homens. Nós temos uma visão mais ampla. É bem aquela história, né? O homem ele está fazendo uma coisa, ele faz só aquilo. Nós, mulheres, fazemos várias coisas. Nós olhamos o todo. Praticamente 360. E nós temos uma percepção muito grande das coisas. Às vezes as pessoas não entendem muito bem. E dentro do meio político,
Ah, assim, é muito difícil para nós mulheres. Não é fácil. Ainda sozinha. Por exemplo, aqui foi quase 20 anos sem uma mulher. Exato. No começo, eles ficavam até meio assim, ai, desculpa por ter falado uma besteira. Eu falei, podem ficar tranquilos. Tô acostumada, no meio da família fala, você é homem. Não era nada desrespeitoso, entendeu? Mas eu sentia que eles ficavam meio incomodados. A Né? presença, A presença feminina incomodada. parece que dá uma inibida, né? Mas, enfim, é um meio que eu acho importantíssimo a mulher estar. Mais mulheres deveriam se lançar candidatas, tendo um propósito correto. Porque, assim, não é fácil você querer fazer as coisas de maneira correta e trabalhar pelo bem comum quando não estão todos alinhados num mesmo pensamento. Porque o meio político é um meio muito egoísta. Interesses. Onde há muitos interesses, as pessoas pensam só nelas, nos benefícios para ela e para o meio, para o grupo delas. E você trabalhar para um todo é diferente. Eu fui eleita sem prometer absolutamente nada para ninguém. Que bom. Eu não gastei R$1. Parabéns. Não dei nada para ninguém. Não fiz nada. Gastei, sabe com o quê? Combustível com o meu carro. Tanto na campanha que fui eleita, como nessa. Na outra que eu estava trabalhando, o combustível que eu gastei, se eu estivesse trabalhando, eu ia gastar trabalhando. Então, no meu entendimento, o combustível que eu gastei não foi nada. Você não teve gastos. Eu não tive gastos. E nessa também foi uma campanha limpa. Os 152 votos que eu tive foram de pessoas conscientes que acreditaram no meu trabalho e conseguiram enxergar. Apesar de muitos não entenderem o meu jeito, achar que eu era muito assim, você fica muito escondida. Porque eles falam, né? Me desculpa, não sei se vai ser muito vulgar falar isso, né? Que na política a gente tem que ser como a galinha, que para botar um ovo pequeno, cacareja até. O pato que bota um ovo grande, bota em silêncio. Mas existem pessoas diferentes. Eu não sou de ficar cacarejando, de falando. Eu fiz muito, eu sei. Eu deito a cabeça no travesseiro e tenho, assim, tranquilidade. Assim, sou muito tranquila com relação a isso, que eu fiz tudo aquilo que estava, quando eu fiz a minha campanha, o propósito da minha campanha era trabalhar para o bem comum, que era o bem de todos. Independente se eu falei, se eu anunciei, se eu joguei para os 4 cantos o que eu estava sendo feito, né? Exatamente. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o meu trabalho. Então eu deito a cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente, tá tranquilo. que aquilo que me foi pago, que eu já acho muito, sempre achei muito que um vereador ganha aqui em Luiz Antônio, comparado a outras cidades, outros vereadores que eu conheço e amigos que eu conheço, eles falam, nossa, acho que eu vou me candidatar lá, porque lá a coisa é boa. Eu falei, pois é, né? Mas, eu fiz jus a esse salário. Você entendeu? cumpriu a função social para que você foi eleita. Porque salário de vereador não é para ficar distribuindo para os outros. Não é essa a função de nós, vereadores, sermos assistencialistas. Mas nós temos que ser intermediários. Nós temos que ser pontes. Com certeza. Né? Então, eu penso a política de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu consegui fazer isso nesses 4 anos, apesar que algumas pessoas não entenderam por quê. Ainda estão na velha política. Naquela no toma lá da cá, nas promessas, acreditam, né? Nas promessas. Eu não fiz promessa para ninguém. Então, todas as pessoas que votaram em mim, votaram conscientes. E pelo trabalho que ia ser feito. Exatamente. E independente de falar, de postar, né? Porque hoje são as redes sociais que falam pela gente. Às vezes até sem nem postar nada, só de compartilhar algo ou de curtir alguma coisa, é como se você estivesse dizendo. Sim. Então, eu acredito que é desnecessário realmente. Eu concordo com você. Vale muito mais estar feito do que falar que foi feito. Porque a minha intenção era assim, chegou aonde tinha que chegar, o benefício chegou lá, a coisa aconteceu, foi beneficiada a população, ótimo.
Função social cumprida. Cumprida, exatamente. Então é isso. Então eu fiz esse trabalho com muita tranquilidade. Olha, eu sou muito agradecida a todas as pessoas que acreditaram em mim, que votaram em mim, mesmo aqueles que não, porque muitas vezes nós somos uma cidade pequena e as pessoas às vezes têm compromissos com outras e falam, ai, não, né? Mas eu falei, olha, eu entendo perfeitamente. A gente precisa mudar essa cara da política de que eu não votei, a pessoa não votou em mim. Nossa, eu não olho mais na cara, eu não cumprimento mais na rua, né? Porque tinha que ter votado. Não. Eu tenho pessoas muito próximas que não votaram. Para mim não importa. Você entendeu? O voto é livre, né? Exato. Nós temos liberdade. A gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. A gente tem que aprender. E é difícil você lidar com essa coisa de você não aceitar o que o outro acredita, né? Já visto o que está acontecendo no nosso país? Essa divisão de um lado e de outro? Gente, só quem sai perdendo somos nós. Com certeza. Só a população sai perdendo quando a gente separa e divide. Né? A gente não pode dividir, o correto é somar. Exatamente. Quando a gente une, olha quantas coisas boas nós conseguimos fazer na Câmara quando nós unimos todos os vereadores. Exato. Porque aí você tem força. Porque sozinho, a gente tem também, mas não é a mesma. Não, a gente não consegue uma coisa maior que a gente precisa, com certeza. Né? Exatamente. Então, a união faz a força. Isso mas essa união precisa partir do respeito, né? As pessoas precisam respeitar. E o que não acontece hoje, a velha política ainda é apegada à falta do respeito. Porque aí, quando falta o respeito, todas as outras coisas vão acontecer. Porque aí eu passo a não respeitar mais a sua opinião, os seus valores, os seus princípios. E aí vai só ladeira abaixo, né, Marise? Não tem jeito. Mas muito bacana. Então, gente, tá aí o convite, hein? A ex-vereadora, mas responsável de um projeto político atuante, está convidando vocês, mulheres que nos assistem aí, para fazer parte desse projeto. E quem sabe, gente, não estarmos lá, ocupando 9 cadeiras. Já pensou, gente? Seria um sonho, hein? 9 mulheres na Câmara. Porque, assim, os partidos, eles escolhem as mulheres para completar, porque se eles não tiverem a quantidade de mulheres, que é a porcentagem, eles precisam diminuir a quantidade de homens. Olha lá, tá vendo? Agora, pode ter mais mulheres e menos homens nos partidos. Então, vamos fazer um movimento, gente. A regra é só o contrário. Né? Tem que ter um X mínimo, mulheres, um percentual, né? Um coeficiente. Para ter o percentual de homens. Agora, a quantidade de mulher pode ser maior que a de homens no partido. Isso não importa. É que os homens não querem isso, né? Não são de nem forma todos os partidos. nenhuma. E muitas mulheres... E eles falam assim, lugar a política é só quem não presta. Só quem não presta. Não. Eu já falei isso num outro podcast que eu participei e vou repetir. A política, ela pode te dar um meio de você mostrar aquilo que você já é. Porque quando você tem formação sólida, caráter, ética, nada vai te corromper. O meio não corrompe. Não corrompe, gente. Exato. Eu estive lá e eu sei. Com certeza. E não me corrompeu. Ninguém, nesse período todo que eu tive, veio fazer alguma proposta indecorosa para mim. Porque eu já sabia do meu jeito. Entendeu? Mas, olha, eu posso até falar uma palavra muito legal. Não, fica à vontade, mas Marise. É bem aquilo. Não prender o rabo com ninguém. Exatamente. Desculpa a expressão, parece uma expressão vulgar. Não, ela é vulgar. Ela é, mas ela... Mas é a verdade. Exato, é a realidade. É a realidade. Porque aí você deve favor, né? Exato. Então, quando você tem liberdade de fazer aquilo que você tem que fazer, de falar aquilo que você tem que falar, e a pessoa não te olhar com assim, não, mas por que você está falando isso para mim? Pera lá. Você pode falar isso para mim? Exato. E aí a gente tem pessoas que conseguem, né? Mas tem pessoas que nem conseguem falar, né? Que quem realmente tem princípios não vai acusar e não vai apontar, porque quando eu acuso você, é um só para você, mas tem 3 me acusando. Então, para a gente levantar e fazer uma acusação, você tem que estar muito certa do que você fez, das suas atitudes,
para poder fazer isso, É. né? Ter conhecimento de causa aí para isso. Então, mulheres se lancem na política. Olha, o convite da nossa ex-vereadora, hein? Vamos fazer um movimento? Vou desafiar as mulheres aqui, Marise. E quem sabe a gente não consegue para a próxima, hein? Montar um partido só com mulheres. Só de mulheres. Nós já Ó. vamos garantir uma cadeira, gente. Pensa. É. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí, se os outros partidos tendo mulheres também, tem que trabalhar. Corre o risco, né? Tem que trabalhar de uma maneira limpa. Lógico. Sabe? Sem prometer nada pra ninguém. Sem nada. É falar do que você quer fazer pra população. A sua real intenção, né? Você é pensar, faz parte, eu gostaria, eu tenho esse ideal? Tenho, mas o que eu tenho a oferecer para isso? Porque eu acho que é mais do que ser um propósito, ou ter uma vontade, ou um sonho, mas o que eu posso oferecer para a população? É que as regras de votação, elas mudam, né? Eu entrei na outra eleição com 132 votos. Eu aumentei o meu número de votos, mas não consegui porque eu não quebrei a cláusula de barreira, que era 20% do coeficiente. Então, foi por isso que eu não consegui chegar. Mas eu fui muito bem votada. Nossa, se a gente for colocar 152 votos, são 3 ônibus de 50 lugares. É muita gente. É muita gente. Com certeza. Tem não confiança de muita gente aí. Então, olha só. E aí a gente tem uma responsabilidade, né? Você falou, olha, nossa, 152 pessoas acreditaram em mim. Não foram só essas. Não, tem as muito famílias, mais, né? mas tem muito mais pessoas que acreditaram, mas que tinham seus compromissos, seus parentes, você entendeu? E Com que certeza. cada um tem os seus motivos. E a gente tem que respeitar isso. Com certeza. A partir do respeito. Vamos lá, eu tenho mais uma perguntinha, Marise. Por todas essas situações, esse pouquinho que você falou aí pra gente, eu queria que você falasse aqui qual que foi aí o maior desafio ou os maiores desafios que você enfrentou aí como mãe e profissional, porque é uma dualidade muito grande, né? Parece que a gente tem que escolher um dos lados, né? Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser uma boa profissional. E como que foi para você isso? Olha, para mim foi um desafio muito grande, mas é aquilo que eu te falei, eu tive muito apoio dos meus pais. Porque eu trabalhava fora, eu trabalhava na lanchonete, eu tinha 2 filhas pequenas e ainda fui estudar. Não bastasse as obrigações normais, né, assim, Marise? O marido não gostava, não, mas foi assim, ali na luta mesmo, né? No sonho, né? Isso. Tinha um sonho, um objetivo. Então, foi assim, eu me apeguei àquilo. Qual era o meu objetivo? Eu queria ter a formação, porque se tivesse uma oportunidade, eu abracei, eu coloquei isso na minha cabeça. Quando aquela supervisora falou para mim, olha, você tem capacidade, então vai procurar estudar para você se capacitar. Bom, fui. E segurei isso. E com o apoio dos meus pais e ajudando na criação, né, das minhas filhas, foi assim, foi mais tranquilo, né? Mas é um desafio muito grande. Eu até falo, né, que você tem que caminhar com tudo junto. Tem jeito. Porque se você se lançar só numa coisa, a outra vai se perder. Então eu procurei assim um equilíbrio entre tudo, que não foi fácil, porque eu vivi momentos no meu casamento muito difíceis. A gente já estava numa crise e assim, quem me vê hoje jamais vai achar que eu fui uma mulher submissa. Olha, a nossa ex-vereadora. Durante muito tempo, eu me coloquei como uma mulher que aceitava tudo que vinha do jeito que vinha. Só trabalhei. E o meu maior desafio foi quebrar isso dentro de mim. Sabendo que assim, que eu podia, né? Mas foram alguns anos, bons anos. Demora, né? A gente entender isso. E aí, a hora que você quebra tudo isso e vê que você pode, aí o casamento começou a dar ruim. Aí não teve jeito, né? Aí você tem que fazer uma escolha. Em tudo que a gente faz escolha, a gente perde. Não adianta a gente achar que a gente vai ganhar
Não ganha. A gente ganha em alguns pontos e perde outros. Então, não que o fato de eu ter me separado eu ia ganhar mais, né? Não foi isso. Mas a situação em si não estava favorável, então o melhor que aconteceu no momento foi a separação. Foi muito difícil. Não foi difícil aceitar, porque eu venho de uma criação religiosa, de dentro da igreja. Precisei fazer terapia para aceitar, entendeu? Foi complicado. Não foi Não é fácil, fácil. não foi. Não é. Por isso que chama, né? Processo de separação. Exato. Processo de divórcio. Foi um processo assim que demorou alguns anos até eu me colocar, mas eu falo que a família é muito importante, está do lado da gente, não opinando, não palpitando. É uma rede de apoio, né? Estando junto ali, do lado. Se você precisar, nós estamos aqui. E agora, a igreja foi fundamental também, né? Na minha vida. É um pilar, né? Foi fundamental. Deus, né? Deus na vida da gente. Hoje, eu falo que eu só tenho que agradecer. Se eu for pedir mais alguma coisa para Deus, eu estou sendo injusta. Eu tenho que pedir para Ele me melhorar. E isso eu peço sim, né? De todas as minhas misérias, para Ele me melhorar. Mas de tudo que eu vivi, porque assim, de coisas ruins a gente tem que tirar coisas boas. Com certeza. Nossa, o que eu aprendi quando eu trabalhei na lanchonete, a fazer as coisas, a me desembaraçar na cozinha, nossa, são as experiências. Foi uma experiência assim, e eu tive momentos muito felizes no meu casamento, não foi totalmente, né? Mas a gente nunca pode, nunca deve se anular em detrimento da outra pessoa. Porque quando há amor verdadeiro, um respeita o outro naquilo que o outro é. Então, uma relação onde um subjuga o outro não é uma relação. Então, foi um desafio muito grande eu quebrar essa barreira, essa coisa de dentro de mim, para eu retomar a minha vida. Então, teve um período que eu achei, que hoje eu falo, que parece que eu estive fora do mundo. Eu não vivi aqui. Acontecimentos que tiveram. Naquele período, parece que você não participou. Parece que eu não participei. Músicas daquele período, é como se eu não tivesse conhecido. Então, aí eu falei, meu Deus, onde eu estava? É bem isso. Então, você estava no processo. Né? É isso. É porque você estava naquele processo. Então foi bem complicado. Mas é aquilo, né? Pessoas boas que estão do seu lado, que não vão te influenciar. Não é influência, não. Mas é que vão estar ali para te apoiar. É apoio, é suporte. Se cair, tá aqui, eu tô segurando. Não, levanta porque você consegue andar sozinho. Tá caindo, não, vem aqui, levanta mais um pouquinho que tá chegando, não é? Porque muitas vezes nesse processo, se você não tem essa rede, não tem esse suporte, e até porque você tinha 2 filhas, né? Você tinha 2 crianças e que também precisava de você. Sim. E mais do que nunca, você precisava contar com as pessoas para te ajudar ali a alcançar esses sonhos e esses objetivos que você tinha, a oportunidade que você estava esperando, né? Você estava se preparando para uma oportunidade. E hoje, quando eu vejo as minhas filhas, eu falo, olha, eu sei que eu não fui tão certinha, a gente não tem bula para criar filho, não existe, não tem receita. Não tem receita. Mas eu acredito que eu mais acertei do que errei. Eu quero acreditar. Fez um bom trabalho, não fez, Marise? Tenho certeza. Tá aí as meninas. E aí, agora eu queria que você falasse aí para nós um pouquinho. Você já falou desses momentos mais difíceis, que é a importância dessa rede de apoio, da sua importância na política. Eu queria que você contasse para nós, qual que foi o momento aí mais marcante da sua jornada, quando você para hoje, a Marise de hoje, e olha aí tudo que ela passou, todos esses processos, todas essas viradas de chaves, esses desafios profissionais, esse desafio pessoal, porque não é fácil, e ainda mais para a gente enquanto mulher, não é que a gente tem que se vitimizar quanto a isso por ser mulher, não, mas para a gente é sempre um pouquinho mais difícil, porque
hoje a gente fala de um divórcio e você já tenta colocar a culpa automaticamente numa mulher. Imagina lá, quando você tomou essa decisão em que, meu Deus, né? Então, assim, a gente fica pensando. E aí você, hoje, quando olha tudo isso, o que mais marcou para você? Se foi um, dois, quais os momentos que você olha e fala, olha, essa Marise, eu tenho que tirar o chapéu para ela mesma. Olha, acho que o que mais me marcou, assim, foi eu ter conseguido chegar onde eu cheguei. Ter a minha formação, que para mim... Porque a gente vem de uma criação que a gente, assim, você vai se formar para ter um diploma. Para ter um certificado lá, para você trabalhar e ajudar o marido. Tá. De repente eu me vi sozinha, cuidando de uma casa, mantendo uma casa. Você era o chefe da família, né? O chefe da família. Então, eu acho assim que hoje eu posso dizer que eu só tenho a agradecer. São todas vitórias. Agora, um momento assim que eu me realizei foi quando eu vi a minha primeira neta. Aquele foi um momento único que é por isso que hoje eu falo que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele me concedeu. Tudo, 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 tudo. Até hoje eu não posso reclamar de nada. Porque tudo que aconteceu na minha vida desde o começo é um aprendizado, foi para o meu crescimento, eu consigo enxergar isso hoje, que tudo foi para o meu crescimento, as pessoas que passaram pela minha vida, todos os amigos que passaram e já se foram, né? Pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e que, assim, acrescentaram demais na minha vida. Então, eu não tenho, assim, um momento que eu posso dizer foi o nascimento das minhas netas, né? Que eu tenho duas netas que amo de paixão, que são a razão da minha vida, que é assim... E eu sou muito grata, porque você vê, com 50 anos, Deus me presenteou com um companheiro, porque eu pensava assim, se for para vir alguém, que eu rezava nessa intenção. Falava, olha, Senhor, se for para o Senhor colocar alguém na minha vida, coloque alguém que seja um companheiro, que venha compartilhar das coisas que eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço na igreja, né? Tenho vários amigos. E, de repente, colocou uma pessoa que realmente não deu importância para nada do que foi, do que passou, de conversas que falavam de mim, de boatos e não sei o quê. Não, ele chegou, veio para completar mesmo, para somar. Porque eu acho que chega numa altura da vida da gente que algumas coisas dentro de um relacionamento vão passando. Mas o que fica é aquele companheirismo, é a pessoa, é aquela cumplicidade, né? Dentro de um relacionamento, o respeito. É você ter alguém que comungue. Nós somos muito diferentes, viu? Mas assim, aquele respeito que precisa ter um com o outro. É diferente, porém, ao mesmo tempo, são todos iguais. Você respeita as diferenças dele, ao mesmo tempo que ele te respeita, e isso acaba completando, porque quando não há esse respeito nas diferenças, não se completa, não encaixa. Então, assim, eu tenho... As minhas netas é a minha maior alegria, que são maravilhosas, né? Muito bacana, que legal. As meninas são uma gracinha, estão aí lindinhas. Marise, eu queria que você pudesse, se você pudesse dar um único conselho para as mulheres que estão aqui nos assistindo hoje, nos ouvindo. Apesar dos nossos convites aí, nós vamos reunir isso aí, vamos colocar uma caixinha lá para que elas venham para a política e nós vamos fazer uma mudança para daqui 4 anos, hein, gente? Tá profetizado já, diz que tem que falar para o universo, então já está. Se você pudesse dar um conselho para todas essas mulheres, o que você falaria para elas para transformar a vida delas? Que elas nunca deixem ninguém, absolutamente ninguém, falar que elas não podem, que não podem conquistar, que não podem chegar. Nós é que temos que decidir onde nós queremos chegar. Nós decidimos. Nós temos capacidade. E nós temos capacidade para isso. Os meios
Eles vão acontecendo se você se abrir, né? As pessoas vão se achegando, se você ouvir as pessoas certas, não é? Com Se certeza. você tiver uma conduta, não sei se bem uma conduta, mas é objetivo. A gente tem que ter objetivo na vida. Saber o que a gente quer, Saber né? o que a gente quer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, não é Exato. isso? Tem Então, um ditado, né, que diz É. que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho qualquer serve. caminho serve. Então, se souber, Acho que com essa é uma certeza. fala da Alice no País das Maravilhas, não é? Eu acho que é. É. Lá do chapeleiro lá. E é exatamente. Então, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exato. E quando a gente sabe o que quer, talvez você não veja o caminho, mas você sabe aonde você quer chegar. Então, Sim. fica mais fácil. Esse caminho vai ser construído. Você só não pode ficar esperando ele se construir. Sim. Não é? As oportunidades. Não, é que assim, eu tive alguns momentos na minha vida onde eu me fechei e a coisa não aconteceu. É aquilo que eu falei, né? Parece que eu não vivi nesse mundo. Mas fui eu. Não foi Sim. que as oportunidades não apareceram. Mas enquanto a gente não se coloca, né? A gente não pode deixar ninguém falar pra gente que a gente não pode. Ninguém Você pode não vai nos conseguir. limitar, a não Exato. ser Não nós pode, mesmos, não vai né? conseguir, não. Quando eu coloco aquilo, pode demorar às vezes um pouco. É porque o tempo é diferente, não é, Marisa? Sim. Diz E que ele não demora, ele capricha. Eu falo assim que tudo é no tempo de Deus. Então, Deus foi colocando tudo no seu devido lugar, no momento oportuno, no momento dele. Porque eu tinha que aprender muita coisa. Eu tinha Com que certeza. crescer, né? Mas se você não está aberto para esse crescimento, Aí demora, ué. Aí não Quanto vem. tempo ficaram no deserto? Era para passar quantos. Era por quantos dias a viagem? 40 dias e chegaria na Terra Prometida, não é isso? Quantos anos eles ficaram lá? E por consequência de quem? Deles mesmos, né? Porque não ouviram, não cumpriram o que deveria ter sido feito, não conseguiram ouvir o que era para ser sempre feito. coloquei a minha confiança em Deus e, assim, sem ser... Ai, como é que a palavra... Nós não estamos falando de religião, né, Marise? Não, eu não nós tô. estamos falando de espiritualidade, de acreditar. Sim. E de eu confiar. sempre coloquei a minha confiança em Deus e eu sempre... Por isso que eu falo que eu tenho só que agradecer. Porque eu sempre confiei. Eu não tenho que ficar esperando as coisas para amanhã. Não. Ele sabe o que é melhor para mim e o que eu tenho que aprender nesse período em que ele está trabalhando, né? Ele está está trabalhando, as coisas com vão certeza. acontecer. Então eu acredito. Aí é de cada um, né? Exato. Aí cada um tem o seu e Sim. em quem, mas não pode perder essa confiança, essa crença, né? Sim. Cada um com a sua, mas tem que ter algo para poder acreditar que o sobrenatural existe e é ele que é o pilar principal aí, porque senão a gente certeza. não tem forças. Tem essa rede de apoio que vai fazer, vai te ajudar, Sim. mas a hora que fecha aquela porta e aí você fala assim, e agora? É. Quem que tá aqui? Como que eu vou fazer? Aí no e silêncio, aí, né, você do meu quarto, ouve, do meu coração, aí você ouve e fala, não, calma, minha filha, não tá fácil, mas vai passar. Fica tranquila que eu tô aqui. Sim. Que você sente o quentinho do coração. Exato. Marise, foi uma honra ouvir a sua história, ter obrigada. você aqui para compartilhar esses momentos tão importantes aí na sua trajetória, compartilhar aí um pouquinho da nova política, porque a gente ainda tem esses pré-conceitos desse lugar e que acha que esse lugar não é para as mulheres por conta de tudo que a gente já enfrentou. Foram tantos marcos, tantas lutas, né, para a gente ter o direito hoje de poder votar, que vai ser aí episódios, né? Nós vamos trabalhar com essas informações também, trazer esses marcos, conscientizar essas mulheres desses direitos, é um direito mesmo, porque a gente só se apega ao que é dever. Sim. E o que é direito a gente acaba esquecendo. Então, é um direito de estar lá, de participar, porque várias passaram e lutaram muito para que hoje a gente pudesse
E as mulheres estar. precisam apoiar mais as mulheres, né? Com Às vezes certeza. existe muito assim. Qual a palavra que eu É poderia... como se fosse uma competição, Isso, uma né? competição. Então, não, nós precisamos nos unir e nos apoiar E aí, para conseguirmos chegar. exatamente, talvez os seus ideais não sejam os mesmos que os meus, Sim. mas os meus ideais não deixam de ser os ideais que outras compartilham e os seus também são os de outras. E a gente pode trabalhar junto, se apoiar. O que você não Sim. conhece, eu conheço, e se fortalecer, Com porque certeza. já tem isso, né? E normalmente é nesse momento que as mulheres perdem um pouquinho, porque Sim. entra numa competição, numa rivalidade É. em que não é necessário. E a gente tem que se apoiar e se valorizar para que a gente possa A fazer. primeira coisa é isso, é se Né? valorizar. Exatamente. Não E é? o nosso lugar é exatamente aonde a gente quiser, não é? Exato. Então, ninguém pode limitar nada, gente. Não se esqueça disso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma inspiração para tantas mulheres que lutam para conciliar os seus sonhos com a realidade. Então, muito obrigado por compartilhar conosco. E eu gostaria de convidar vocês agora para seguir a gente no canal dos meus, seus e os nossos direitos, porque toda semana vai ter um episódio novo. Essa temporada é de mulheres que inspiram, mas nós teremos muitas outras informações aqui também. Até o próximo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.